E aí, pessoal de Sistemas de Controle 1, tá? Continuando com o conteúdo da disciplina. Hoje a gente vai começar com erro de regime permanente, tá? Ou estado estacionário, tanto faz, tá? Então aqui, erros em regime permanente, se eu não me engano é o capítulo 7, deixa eu dar uma verificada aqui. Capítulo 7 mesmo, do livro do Norman Nise, tá? Então, por definição, o erro em regime permanente ou estado estacionário, tá? Eu coloquei regime permanente ou estacionário, mas é estado estacionário, tá? É a diferença entre a entrada e a saída em um sistema de controle com realimentação unitária, tá? Para uma entrada de teste padrão quando o tempo tende ao infinito. Então agora a gente está analisando o sistema em regime permanente, tá? A precisão do sistema em malha fechada em controlar a variável que se deseja controlar, tá? Vamos falar de entrada de teste padrão, tá? Então as entradas de teste padrão são degrau, né? Tá aqui a forma de onda, né? R de T, domínio do tempo, né? Vamos dizer assim, U de T, né? Ou seja, é um valor só com o tempo tendendo ao infinito, tá? Então ele faz a analogia como uma posição, né? Que mantém-se constante, tá? Então aqui a entrada em degrau unitária é 1 U de T, tá, pessoal? E a transformada Laplace é 1 sobre S, tá? Aqui a forma de onda da rampa, tá? Entrada de teste, rampa. Com mudança de posição a uma taxa constante, aí ele chama de velocidade constante, tá? E a função no tempo é T U de T, tá? Então começa no zero aqui e vai subindo aqui, ó, com a inclinação de... E aí depende, né, da rampa, tá, pessoal? A inclinação depende da rampa. Nesse caso é uma rampa unitária, tá? Ela é uma rampa unitária, a inclinação aqui é a 45 graus, tá? Mas T U de T, e a inclinação vai depender da entrada em si, tá? Não é sempre rampa unitária, como não é sempre degrau unitário, tá? Mas a entrada de teste, degrau, rampa e parábola, elas são padrões, tá? Ok? Então, volto a afirmar. O formato, né, vamos dizer assim, é padrão, tá? A função, né? A função também é padrão, mas a amplitude dela, aí não, aí depende de cada situação, tá certo? Quando o sistema é normalizado, as entradas padrão, não, elas são realmente unitárias, tá? Como representando 100%, né, da variável que está sendo controlada, tá certo? Mas se é valor real, aí não, aí vai ter uma inclinação diferente, ou inclinação, ou um valor de entrada diferente, né, de amplitude diferente do unitário, tá? Então, degrau unitário, 1 U de T, 1 sobre S é transformado Laplace. Rampa é T U de T, transformado Laplace, 1 sobre S ao quadrado. E meia parábola, né? Então muda de posição numa taxa que não é mais constante, né? Então é a aceleração, ele faz uma analogia com aceleração constante. Então meio T quadrado é meia parábola, tá? E a transformada de Laplace 1 sobre S ao cubo, tá? Então inclusive é importante lembrar que aqui é 1, né, 1 U de T, degrau unitário, aqui é 1 T U de T, rampa unitária, tá? E aqui meia parábola, tá? Então, aqui dá 1 sobre S ao cubo, transformada de Laplace. Em relação ao erro, pessoal, a gente pode olhar esse gráfico aqui mais de perto e ver algumas características que são importantes, tá? Então, o erro para entrada em degrau, então entrada em degrau, né, é a diferença entre a entrada e a saída, né? Então aqui, ó, essa saída 1 aqui, ó, ela praticamente atraca com a entrada, né? Então o erro dessa saída, quando o tempo tende ao infinito, o erro é 0, tá? Mas na saída 2, o erro 2 aqui, ó,
entre parênteses infinito, ou seja, quando o tempo tende ao infinito, ou seja, erro em regime permanente, então a gente sempre vai simbolizar o erro de regime permanente como dessa forma aqui, ó, que está aqui, tá? Então vai ser sempre, deixa eu colocar uma vermelhinha aqui, vai ser sempre dessa forma que está aqui, tá? Então o erro em regime permanente vai ser o erro aqui minúsculo, né? Com o tempo tendendo ao infinito, tá? Então, esse aqui é a notação que a gente vai usar para erro em regime permanente, tá? Então, no caso da saída 2, que tem uma diferença entre a entrada, né, a entrada que está vindo aqui, ó, e a saída, essa diferença é o erro 2 em regime permanente, tá? É um valor fixo, né? Então, é um erro finito, tá? Para entrada em rampa, então está aqui entrada, rampa, né? Entrada, tá? Então tem a saída 1 aqui, a saída 1, ela tem um transitório aqui, uma barriga, mas ela, com o tempo tendendo ao infinito, ela atraca um certo tempo, né? E depois tendendo ao infinito, em regime permanente, tá? Então, com certo tempo passado do transitório, ela atraca com essa rampa na mesma inclinação. Então, o erro 1, o erro da saída 1, referente à saída 1, é 0, tá? A saída 2, passado o transitório, ela fica paralela à rampa, tá? Mas nota-se uma diferença aqui, ó, entre a entrada, a rampa que está vindo aqui, né? E a saída que vai seguir paralelo aqui, ó. Então, nesse caso da saída 2, que fica em paralelo em regime permanente, tá? Eu tenho um erro em regime permanente, um erro 2 em regime permanente, mas é um erro finito, tá? Ela vai seguir paralelamente com essa mesma distância aqui, ó, com o tempo tendendo ao infinito. Já a saída 3, passado o transitório, ela vai para um rumo aqui, ó, que diverge completamente da entrada, tá? Nesse caso, o erro 3 aqui, ó, deixa eu escrever em vermelho, o erro da 3, referente à entrada menos a saída 3, com o tempo tendendo ao infinito, ou seja, o erro em regime permanente 3, ele vai ser também infinito, tá? Porque aqui, ó, à medida que a rampa vai subindo, né, com o tempo seguindo, né, o tempo tendendo ao infinito, ela vai divergindo cada vez mais para cá, tá? Então, são situações que podem acontecer quando está analisando o erro em regime permanente de sistemas em malha fechada, tá? Aí, vamos agora ver, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, erro em termos de TDS, o sistema em malha fechada, tá? Então, olhando para cá, um sistema em malha fechada, o erro vai ser sempre a diferença entre a entrada ou referência e a saída, a variável que eu estou controlando, tá? Então, vamos escrever aqui, deixa eu só voltar aqui. Vamos escrever, então, que o erro vai ser sempre, e aí só vale para a realimentação unitária, porque senão aqui não seria erro, seria sinal de atuação, tá? Então, o erro só vale para a realimentação unitária, tá? Então, o erro vai ser igual a referência menos a saída, tá? Só que no sistema em malha fechada, T de S, ele vai ter um bloquinho só, né? R de S é a entrada, o bloquinho T de S, que é referente à função de transferência do sistema em malha fechada, né? Então, para esse cara aqui, ó, com esse ganho de percurso direto, o T de S seria o quê? T de S é igual ao G de S, né? Sobre 1 mais, porque a realimentação aqui é negativa, né? G de S, né? G de S e H de S, mas H de S é 1, a realimentação aqui é unitária, né? Então, C de S, considerando que o T de S é um bloco só, o sistema em malha fechada, C de S vai ser o R de S vezes o T de S, correto? E agora eu vou substituir aqui, ó, tá? Substituir
nesse cara de cá, tá? Então, o erro é igual a R de S menos R de S, T de S, né? Substituindo em C de S, tá? Ou seja, o erro vai ser R de S, que multiplica 1, colocando R em evidência, né? Menos T de S, tá? Aqui não é o erro regime ainda, tá, pessoal? Só tá o sinal de erro aqui, ó, tá? O erro em regime depende de um teorema chamado teorema do valor final, tá? Teorema do valor final, que diz o seguinte, que o erro em regime permanente é igual limite do erro no tempo, quando o tempo tende ao infinito, que é igual, por sua vez, ao limite de S vezes o erro, né, em S, aquele que a gente acabou de deduzir, tá? Esse cara aqui, quando o S tende a zero, tá? Ok? Então, aplicando o teorema do valor final no erro em termos de T de S, o erro em regime permanente vai ser igual ao limite de S. Quem que é o E de S? Nesse caso, do erro em termos de T de S, vai ser R de S, que multiplica 1 menos T de S, com o S, né, tendendo a zero, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira formuleta aqui do erro, né, em regime permanente em termos de T de S, tá? Beleza? Como é que usa esse cara? Vamos ver um exemplo. Opa, não é isso que eu quero aqui não. Ctrl Z. Deixa eu pegar isso aqui e vamos ver um exemplo, um probleminha, tá? De exemplo aqui. Deixa eu ver se aumentar vai perder resolução. Parece que não, né? Então, ó, determine o erro em regime permanente para o sistema mostrado figura tal, caso T de S, já está dando T de S, né? 5 sobre S ao quadrado mais 7S mais 10. E a entrada seja um degrau unitário, tá? Então, é um sistema com realimentação unitária, já vou adiantar, tá? Essa figura aqui que eu não coloquei. Mas ele deu T de S de qualquer forma, então nem precisa de mais nada, tá? Então, T de S vai ser igual a 5, né? 5 sobre S ao quadrado mais 7S mais 10, tá? Aí basta pegar isso aqui e aplicar nessa fórmula aqui, sim, mas antes de mais nada, tá, pessoal? E em todos os exercícios vocês vão fazer a mesma coisa, tem que habituar a fazer isso. Só vale falar erro para sistema estável, tá? Então, primeira coisa de tudo aqui, ó, primeiro de tudo, tá? Primeiro, avaliar a estabilidade de T de S, né? Avaliar estabilidade de T de S, tá? Sempre. Não faz sentido falar em erro em regime permanente, sistema instável, tá? Então, toda vez tem que fazer avaliação da estabilidade do sistema em malha fechada. Malha aberta não vale não, tá, pessoal? Porque às vezes em malha fechada ele fica estável, tá? Então, a estabilidade que conta é a estabilidade em malha fechada, tá? Então, qual é a equação característica? Q de S é igual a S ao quadrado mais 7S mais 10, né?
Essa aqui é fácil se a gente fizer o root, né? Então, S ao quadrado, S1, S a 0. Então, é 1 e 10, né? 1 e 10, 7 e 10, né? Certo? Então, aqui, ó, analisando isso aqui, é mesmo que analisar mudança de sinal no próprio polinômio, tá? Não houve mudança do sinal, o sistema é estável, né? Então, você pode também fazer Bhaskara, né? Então, S por Bhaskara. S é igual a menos 7, mais ou menos 49, menos 4AC, 40, né? Sobre 2. Então, S' é igual a menos 7, mais 9, deu 3, né? 3 sobre 2, que é igual a menos 2, né? Menos 2. Esse é o primeiro polo. E S', é igual a menos 7, menos 3, e não vai caber ali. Eu vou colocar um parêntese aqui assim, ó, e dividir meio de bandinha, tá? Menos 3 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar menos 10 menos 5, né? Então, esse camarada, aqui, ó, T de S, ele tem polos em menos 2 e menos 5. Dois polos distintos e reais, né? Todos dois no semiplano esquerdo do plano S. Então, o sistema é estável, né? Sendo estável, aí sim a gente pode calcular o erro de regime, tá? Que nesse caso vai ser, então, deixa eu colocar de cá. Opa! Deixa eu separar aqui. Separar de cá. Então, vai ser o erro de regime. O erro de regime, né? Vai ser igual limite de S, R de S. Quem que é o R de S nesse caso, tá? Vamos ver qual que é a entrada que ele falou. Entrada degrau unitária. Então, o R de S é 1 sobre S, né? Então, 1 sobre S, que multiplica 1 menos T de S. Então, 5, né? 5 sobre S ao quadrado mais 7S mais 10, tá? Então, com S tendendo a 0, né? Esse cara corta com esse de cá. Então, fica o erro em regime, fica limite de 1 não adianta, né? Então, fica 1 menos limite de 5 sobre S ao quadrado mais 7S mais 10, com S tendendo a 0, né? Então, o erro em regime vai ficar igual a 1 menos... Opa, ficou imenso. 1 menos... Então, o limite desse cara com S tendendo a 0, esse cara fica 0, esse cara fica 0, esse cara 5 sobre 10, né? Então, seria meio, né? Então, 5 sobre 10, que é igual a 1 menos meio, que é igual a meio, tá? Então, o erro em regime para esse cara vai ser meio, para entrada em degrau, tá? Belezinha? Então é isso, pessoal.